Durante esse mês, eu estou lendo o livro do Russell Brunson, Segredos.com, e eu decidi, para melhorar minha comunicação e também para melhorar meu aprendizado, repassar tudo o que eu aprendi na primeira sessão desse livro. São os 7 primeiros segredos que o Russell Brunson revela para quem quer ter sucesso no digital. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo o meu aprendizado dentro do template aqui, Oficina Alavancagem Digital, tá? Se você quer ter acesso a esse aprendizado, o link do Oficina Alavancagem Digital tá aqui no primeiro link da descrição. Quando eu fui ler um livro, eu fui anotando nessas folhas A3 grandonas aqui todo o meu aprendizado. Então, se eu olhar para baixo é que eu tô relembrando alguma coisa que eu anotei, tá? Dos meus estudos. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma nova página aqui no meu Notion. Vou abrir essa página e essa página vai ser segredos.com. Aqui você vai aprender tudo o que eu estou aprendendo lendo o livro Segredos.com do Russell Brunson. Será que eu vou ter um ícone de funil aqui? Funil. Então vamos usar o símbolo aqui, ó, do foguetinho subindo, que nós vamos alcançar melhores resultados com esse conhecimento. Vamos lá, nós vamos começar com o segredo número 1, que é fórmula secreta. Deixa eu colocar assim, ó. Segredo 1, 2 pontos. Fórmula secreta. Essa fórmula secreta, ela funciona da seguinte maneira. A primeira coisa que você tem que entender nessa fórmula é quem é o seu cliente dos sonhos. Então, a primeira coisa que você tem que construir nessa fórmula é seu cliente dos sonhos. A segunda etapa é você descobrir onde estão os seus clientes dos sonhos. A terceira etapa é você conseguir chamar a atenção do seu cliente do sonho. E para isso você vai usar uma isca. Dentro dessa isca vai ter uma segunda fórmula, que é o segredo 2. Vou falar dele um pouco mais para frente. E o quarto ponto dessa fórmula é você saber qual o melhor resultado você pode dar para o seu cliente. Então, essa fórmula funciona dessa maneira. Você tem primeira coisa que você tem que entender, quem são os seus clientes dos sonhos, onde os seus clientes dos sonhos estão, qual isca você vai usar para chamar a atenção dele e qual o melhor resultado que você pode dar para o seu cliente do sonho. Antes de você fazer qualquer coisa no processo de criação de algum funil de vendas, você precisa ter esses 4 pilares aí bem definidos na sua empresa, tá bom? Então aqui são tarefas a serem executadas, tá bom? Quem é seu cliente dos sonhos, onde os seus clientes dos sonhos estão, qual isca você vai utilizar para atrair esses clientes dos sonhos e qual o melhor resultado você pode dar para o seu cliente. Ele até deu um exemplo de uma igreja de Mormons. Então, imagine que seu cliente dos sonhos são Mormons. Onde eles estão? Eles estão na igrejas Mormons. Você sabendo onde eles estão, você pode ir na porta da igreja e destruir um panfleto com uma isca de algum produto que eles desejam, né? E esse produto, qual é o melhor resultado que você pode gerar para esse cliente? Tá? Só para ficar bem prático e didático para vocês, tá? Então, primeiro segredo, vá e execute antes de ir para o segredo 2. Eu executei aqui, escrevendo, né? Porque eu gosto de escrever, exercitar.
na folha do papel. Faça o mesmo, que depois que você fazer isso, vão abrir várias coisas a mais na sua cabeça em referência à sua empresa, de melhoria, tá? Sempre é muito bom estudar. Vamos para o segredo número 2, então. Vamos para o segredo número 2. O segredo número 2 é gancho, história e oferta. Onde que você vai usar isso? Em todas as etapas do seu funil de venda. O primeiro lugar que você vai usar isso é na sua isca. Como que funciona isso? O gancho é uma maneira de você chamar a atenção do seu cliente dos sonhos. Então, o gancho é o primeiro título do vídeo do YouTube, a thumbnail, os primeiros 3 segundos de um vídeo de Reels ou TikTok, é o assunto do e-mail. Então, você precisa chamar a atenção do seu cliente, tá bom? Esse é o gancho. A história é como você vai engajar seu cliente. Conte uma história que envolva e gere desejo do seu cliente dos sonhos. A oferta, ela pode variar de acordo com a etapa do seu funil. Por exemplo, se você está fazendo essa estrutura em um anúncio, a oferta seria clique aqui e saiba mais. Se você está fazendo em uma página de vendas, a oferta seria compre aqui. Então isso vai variar da onde você está executando essa estrutura dentro do seu funil, tá bom? Então a oferta seria com chamar a atenção para o potencial cliente dar o próximo passo. Dar o próximo passo. Então, esse seria a oferta, tá bom? Essa estrutura você vai usar em todas as etapas do seu funil, tá bom? Então, aqui, eu quero que você pense e execute essa estrutura. Execute essa estrutura em um anúncio, em uma página, em um e-mail, em uma mensagem do WhatsApp. Treine fazer esse processo e fique bom nisso. Ok? Esse aqui é um conselho particular meu. Isso aqui que ele acabou de te ensinar aqui de maneira bem simples, se chama copywriter. Então, se você ficar bom nesse processo aqui, você vai ter um funil de vendas mais fluido e, consequentemente, com mais poder de faturamento. Beleza? Agora nós vamos para o segredo 3. O segredo 3 se chama escada de valor. A escada de valor, eu vou tentar buscar uma imagem dela aqui. Escada de valor. Vou pegar uma em português aqui, vai ficar bem simples de entender. Deixa eu abrir ela e vou colar aqui no nosso Notion. Então, deixa eu abrir essa escada de valor para você entender. No eixo X, nós temos valor. No eixo Y, nós temos o preço. Quanto mais valor nós gerarmos para os nossos clientes, mais caro nós conseguimos estar cobrando dele. Então, a gente precisa gerar valor para aumentar o ticket. Tá? Naturalmente, quando você gera valor para algum cliente, ele sempre vai querer mais valor de vocês e ele tende a subir cada degrau aqui dessa escada. No segredo 1, eu te falei que você precisa encontrar o melhor resultado que você pode gerar para o seu cliente.
Depois que você definiu qual é o melhor resultado que você consegue gerar para o seu cliente, você vai criar produtos a partir dele. Então, por exemplo, vamos supor que vamos dar exemplo de um prestador de serviço, vamos supor aqui no mundo de marketing, de um gestor de tráfego. O melhor serviço que um gestor de tráfego pode dar para o seu cliente é fazer a gestão de tráfego para ele. Seria um serviço. Então, esse serviço, ele teoricamente tem que ter um preço mais elevado, tá? O serviço seria um serviço de alto nível, mas ele poderia também dar uma consultoria pontual a um preço mais barato. Seria um serviço um pouco menos sofisticado que o serviço que eu falei primeiro. Ele poderia também atrair, ter um mini curso de entrada ensinando um negócio específico a como fazer tráfego. Isso seria um serviço em qual ele não atuaria ali diretamente com o cliente, seria, por exemplo, um curso gravado, alguma coisa assim, que ele poderia cobrar um valor mais barato por esse curso. E ele poderia dar algo gratuito para poder estar atingindo seu cliente, a nossa isca, que nós já vimos também na fórmula do segredo 1, beleza? Então você precisa entender qual que é o melhor resultado que você pode gerar para o seu cliente e quanto que você está disposto a cobrar por esse resultado. Fazendo isso, você vai definir produtos anteriores com entregas menores. Assim, você vai conseguir atrair o seu cliente dos sonhos até no topo e ganhar dinheiro nesse processo, filtrando pessoas que não são seus clientes dos sonhos. Porque muitas pessoas vão entrar aqui nessa etapa de isca, mas nem todas vão aderir seu produto. Muitas pessoas vão aderir seu mini curso, por exemplo, e nem todas vão aderir a sua consultoria. E dessa menor parte que aderir sua consultoria, você vai vender o seu serviço. Esse cliente aqui é um cliente que vai valer milhares de reais para você e é um cliente que é o perfil que você definiu, que é o cliente dos seus sonhos, que você quer trabalhar com ele. Sendo assim, você... Na minha visão do Samuel, você vai ter uma empresa mais leve, fazendo aquilo que você ama, com clientes que você realmente querem que esteja ali do seu lado. É assim que funciona essa escada de valor. Em cada degrau da escada de valor, você terá um funil de vendas. Então aqui na isca digital, você tem que ter anúncio, você tem que ter uma página, você tem que ter uma página de obrigado. O seu e-book pode ser um funil de vendas, mandando o cliente para o próximo degrau. No mini curso, você vai ter que ter anúncios, você vai ter que ter páginas de vendas, você vai ter que ter uma página de obrigado. E o mini curso pode ser também um produto levando o cliente para a consultoria. Na consultoria, você vai ter que ter uma página, um modelo de vendas. Cada degrau da escada de valor, você terá um funil de vendas para fazer mais pessoas irem para o próximo degrau. Então, entendido o segredo 3, nós vamos agora para o segredo 4. O segredo 4 é o personagem atraente. O personagem atraente é o elo que vai fazer o seu cliente dos sonhos se identificar com a sua empresa. Então, você precisa construir uma cara para a sua empresa. Por que você acha que esses famosos ganham muito dinheiro fazendo propaganda? Porque eles já têm uma imagem formada no consumidor final. Então você consegue construir essa imagem para a sua empresa. E esse personagem atraente tem alguns elementos chaves que você tem que levar em consideração ao montá-lo, que são uma história progressiva. Ele tem que usar parábolas para contar histórias quando você precisar explicar algum conceito difícil. Falhas de caráter. Todo mundo é bom e é ruim em alguma coisa. E você demonstrar as suas falhas e que você é humano gera engajamento com outras pessoas. Elementos que seu personagem atraente precisa ter. Mas ele também precisa ter uma identidade. Existem alguns perfis de identidade que você pode estar utilizando, tá bom? Tem o líder, o aventureiro / guerreiro,
o repórter barra evangelista e o herói relutante. E o herói relutante. Não que necessariamente você precisa ser todos eles. Você escolha um que mais enquadra aí na sua personalidade, tá bom? Além disso, nós também teremos os enredos. Você pode estar utilizando o enredo de perda e redenção, nós contra eles, antes e depois, descoberta incrível, revelação de segredos. Esse revelação de segredos é que eu estou usando agora nesse livro com vocês. Esses daqui são os elementos que você precisa ter ao montar o seu personagem atraente. Agora nós vamos para o segredo 5. Hackeando funis. O que é que você precisa fazer aqui? Você precisa encontrar os seus principais concorrentes e entender quais são os clientes que eles estão buscando, quais ganchos, histórias e ofertas eles usam para vender os seus produtos e quais são as jornadas de compra que os clientes deles percorrem. Num vídeo anterior, uns 2 vídeos que eu fiz para trás, eu fiz esse processo aqui junto com vocês. Eu vou deixar aqui no card da descrição desse vídeo aqui o link para esse vídeo, tá? Aqui dentro da oficina Alavancagem Digital também tem esse processo de hackear o funil dos concorrentes, tá? É esse processo que eu fiz nesse vídeo anterior, que é o bônus. Eu hackeei esse produto aqui, ó, Programa Montese de Emagrecimento e Saúde, tá? Um produto que era o top 1 vendidos da Hotmart no período que eu fiz essa busca lá, tá bom? O segredo 6, deixa eu olhar para minha colinha aqui. É as 7 fases de um funil de vendas. Vamos enumerar essas 7 fases aqui. As 7 fases seria a temperatura do tráfego. O Russell considera que o tráfego tem 3 temperaturas: o tráfego quente, o morno e o frio. O frio são pessoas totalmente inconscientes que têm um problema. O morno são pessoas que têm consciência que tem um problema e já estão buscando alguma solução no mercado. O público quente é aquele que já tem consciência do seu produto, que quer comprar ele, tá bom? Então, a primeira coisa que você entende aí no seu funil é a temperatura do tráfego que você quer estar atraindo para ele. A segunda fase do funil é a fase da ponte de pré-enquadramento. O que seria a fonte de pré-enquadramento? Vamos imaginar aqui que o seu cliente, ele é um cliente mais consciente do seu produto, então a oferta, o gancho, a história e a oferta que você for contar para ele, fazer para ele, pode ser mais direta ao ponto e menos longa. Se ele já tem consciência do seu mercado, está buscando por produtos, e o seu pode se encaixar aqui, ele já é um pouco mais consciente ali da dor que ele tem, já está buscando soluções para isso. Aqui você vai ter um gancho, uma história, uma oferta um pouco mais longa. Você ainda tem que convencer a mais esse público aqui. No público frio é um público totalmente consciente. Então, você vai ter que contar histórias mais longas para ele também, tá bom? Para ele ter mais credibilidade no que você está falando. Então, por exemplo, muitas pessoas fazem anúncios de público que
que são anúncios para converter público quente, e apresenta ele para público frio, que é um público ainda que não está preparado para comprar o seu produto. Por isso que você muitas vezes não consegue vender no digital. Você tem que proporcionar mais consciência para esse público antes de fazer uma oferta para ele. E para isso você vai usar a ponte de pré-enquadramento. Seria como se fosse a abordagem que você fará em seu público dos sonhos, seus clientes dos sonhos. A terceira fase do funil é qualificar assinantes. Existem 3 tipos de tráfego. Existe o tráfego que não é seu, existem o tráfego que você controla e existe o seu tráfego. São 3 tipos de tráfego. Os tráfegos que você controla são os anúncios pagos. O tráfego que você não controla são os conteúdos orgânicos que você faz. O tráfego que você controla é a sua lista de contato. Então, a primeira coisa que você deve fazer no seu tráfego é entender aqui qual é a temperatura dele. Você vai fazer anúncios de acordo com a temperatura que ele está, vai fazer umas chamadas para ações, vai usar a sua comunicação de acordo com a temperatura que ele está, e você vai tentar fazer de forma imediata que ele entre para sua lista. Para ele entrar na sua lista, você vai precisar do e-mail de contato, o WhatsApp, aqui no Brasil é muito comum, nome, tá bom? Para você poder se comunicar melhor com esse cliente no futuro. Assim que ele entrar na sua lista, geralmente nós encaixamos aqui um funil de engajamento, que são sequências de mensagens para o seu cliente aderir à sua oferta. Aderir à sua oferta. De forma imediata, você trouxe o cliente para você tem que transformá-lo em tráfego que é seu. Tem que criar uma lista com ele, tá bom? A quarta etapa é qualificar compradores. Você deve oferecer um produto assim que o cliente entrar na sua lista, de forma instantânea, para você entender quais são os clientes que você precisa dar mais atenção, porque são mais valiosos. Geralmente aqui a gente começa com produtos mais baratinhos, low ticket, tá? A quinta fase é qualificar compradores hiperativos. Como você sabe o melhor resultado que você pode entregar para os seus clientes dos sonhos, por que não tentar fazer ele chegar lá mais rápido possível? Tem pessoas que estão com uma dor tão grande que elas compram de forma compulsiva para resolver o problema dela muito mais rápido. Então aqui você deve ajudar o seu cliente dos sonhos mostrando os seus produtos complementares. Você quer que ele ascenda aos próximos degraus da escada o mais rápido possível. E pessoas que estão nesse estágio estão com uma dor muito latente. Após isso, você vai amadurecer o seu relacionamento com esse cliente. Aqui que entra também um personagem atraente. Aqui você vai criar conteúdo, distribuir conteúdo para esse lead, fazer ele assistir, comentar, se envolver com você diretamente. Você vai criar relacionamento de fato com esse cliente, através de disparos de mensagens, no WhatsApp, e-mails, podcasts, conteúdos gratuitos, Instagram. Aqui é você criar relacionamento com esse cliente, tá bom? A sétima fase seria: mude o ambiente de vendas. Aqui, para você vender produtos mais caros, vai ser muito difícil você vender algo muito caro, produtos que valem 30, 40 mil reais, por página de forma automatizada. Aqui precisa ter um contato mais humano, tá bom? Então, aqui é você fazer uma ligação
uma call, videoconferência, para customizar também um produto que você for vender, que são vendas mais complexas, né? Aqui você vai vender produtos de alto nível, tá? Com o melhor resultado que você pode dar para o seu cliente. Então, aqui são as 7 fases que o seu cliente tem que percorrer aí dentro da sua empresa. O segredo 7, funil de acompanhamento, funciona da seguinte maneira. Eu até mencionei ali na parte anterior, na etapa 3 de qualificação de assinantes, né? A pessoa vai se inscrever na sua lista. Então aqui o Russell dá 2 estratégias de funil de relacionamento. Ele chama a primeira estratégia de sequência de novela e a outra ele chama de Stanfield, se eu não me engano. O que é a sequência de novela? Você já viu quando uma novela vai acabar e no finalzinho dela acontece alguma coisa que a resposta só vai vir no próximo e-mail? É exatamente a mesma coisa. Aqui sempre você vai usar o gancho, história e oferta, sendo o gancho o assunto do e-mail, a história o corpo do e-mail e a oferta é o próximo passo que você vai estar oferecendo para ele, tá? Na história e na oferta você vai engajar esse cliente a se preparar para o próximo e-mail que ele receberá amanhã. Já na estratégia Stanfield, o que acontece? Eles são e-mails diários, onde 90% desses e-mails tem um conteúdo mais de entretenimento e 10 conteúdo mais prático, usual. Então, são as suas histórias diárias. É uma maneira de você engajar esse cliente de formas diárias ali para ter uma alta frequência de contato com ele, tá bom? Com esse cliente final. E sempre que você manda um e-mail, você tem que estar enviando para alguma oferta de compra, beleza? Então aqui, ó, essa é a primeira fase do funil segredos.com do Russell Brunson. E nós passamos pelos 7 segredos iniciais, que seriam a fórmula, gancho, história, oferta, a escada de valor, personagem atraente, hackeando funis de venda, 7 fases de um funil de venda e o funil de acompanhamento. Beleza? Aqui vai dar muito trabalho aí para você revisar tudo que você está fazendo para melhorar os seus resultados, tá bom? Eu fico por aqui e até mais.